Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, quero saber mais uma vez de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou de cerimônia promovida pelo Ministério das Comunicações para apresentar a meta de instalação de novos 12 mil pontos de Wi-Fi Brasil em escolas da rede pública do país. E também informações sobre o início da Infovia 01 foram lançadas, Infovia que integra o programa Norte Conectado. Irá expandir a infraestrutura de comunicações na região amazônica, conectando Santarém, Pará, a Manaus, Amazonas, por meio da implantação de cabos de fibra óptica subfluvial. É previsto investimento aí de 165 milhões de reais nesta etapa. Uma das viagens que mais marcou a minha vida, eu estava na região de São Gabriel da Cachoeira. E me encontrei ali com Yanomamis e tucanos, né? E nesses dois momentos, parece até que havia sido combinado, eu perguntei para eles, né? O que vocês gostariam de ter do governo federal? Você está do meu lado? Tu era comandante do Exército? Era comandante do Exército lá em São Gabriel, inaugurando aquela ponte. Sim. Sabe o que eles falaram para mim? Queremos ter internet. O Fábio Faria estava do lado, tá? Ou nós comunicamos imediatamente o Fábio Faria. E hoje em dia, nós já temos aqui aproximadamente 500 pontos de internet em aldeias indígenas. Ou seja, hoje a gente, com cuidado, né, já consegue ver vídeos de indígenas pelo Brasil todo, mostrando a realidade, e não fake news, e não mentiras, como em grande parte da mídia nossa tradicional, e a de fora do Brasil também faz, aqui no Brasil. Ou seja, a gente vai libertando as pessoas pela integração, pela informação. Isso não tem preço. A questão de escolas também, como disse o Fábio Faria, já são mais de 11 mil pontos em escolas, você integra essa garotada com a sociedade como um todo. Pesquisas são feitas com poucos cliques, coisa que você demoraria horas por vez numa biblioteca, se é que você ia ter uma biblioteca naquela região. Então, o trabalho do Fábio Faria, especial a questão do 5G também, tivemos há pouco tempo, acho que foi no Piauí, numa fazenda lá totalmente Baixa Grande do Ribeira. É uma antena enorme lá e praticamente toda mecanizada a fazenda, obviamente, mas com tecnologia 5G. Permite, no mínimo, né, uma produtividade de mais 20% com essa tecnologia. Isso veio, obviamente, também do trabalho do Fábio Faria, como ministro das Comunicações, em entrar no leilão do 5G. No corrente ano ainda, praticamente todas as capitais deverão ter já o 5G. Paralelamente a isso, as rodovias federais, com tecnologia 4G, vão acabar tendo também sinais de internet pelo Brasil. Então, o trabalho que faz todo o Norte Conectado, eu tive lá no, onde é que foi? Foi no Macapá? Foi em Macapá que nós participamos do início do lançamento de cabos, né, nos rios da região amazônica, que vai levar internet com fibra ótica para toda a região norte. O norte esquecido, nós temos praticamente 25 milhões de pessoas na região norte, pessoas são esquecidas, que se não fosse lá atrás, Castelo Branco, criar a Zona Franca de Manaus, nós praticamente não contaríamos com a região amazônica da forma como é hoje. Sei que falta muito ainda para ela, mas esse trabalho nosso, do passado e do presente, através do Ministério das Comunicações, tem realmente mostrado para o Brasil e para o mundo o nosso interesse, o nosso trabalho de integrar todo o Brasil através de umas comunicações rápida e justa, né? Por que não dizer assim? E, afinal de contas, a desinformação deixa de se fazer presente dessa forma. A informação viva,
o que interessa para todos nós, levar a verdade acima de tudo para todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro fez elogios ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que ele deve continuar no governo em caso de reeleição. Para Bolsonaro, a atuação de Paulo Guedes durante a pandemia foi fantástica. Não tenho críticas a nenhum ministro no momento. Logicamente, a gente vai fazer pequenas alterações. O Paulo Guedes é pessoa que foi fantástica por ocasião da pandemia. Não sei como o Brasil estaria se não fosse uma pessoa da firmeza dele, ressaltou Bolsonaro. O presidente disse ainda que seu ministro da Economia tem muito crédito. Ele tem muito crédito, tem que ver se ele quer continuar como qualquer outro ministro. A princípio, ele continua sem problema nenhum, apontou. E, sentindo uma sinalização, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o programa econômico de um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro seria o mesmo, só que aprofundado. A declaração foi dada durante um evento organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, no Paraná. Durante o evento, Guedes defendeu a proposta de reforma do imposto de renda, que diminui os tributos de pessoas físicas e jurídicas, mas que aumenta a tributação sobre lucros e dividendos. Estamos tributando só 15% os super ricos, e isso dá recursos suficientes para desonerar 32 milhões de brasileiros na pessoa física e 4 milhões de empresas que também teriam IRPJ reduzido, apontou. O ministro ainda defendeu o texto da reforma promovida pelo governo. Nossa reforma é relativamente simples, desonera empresas e classe média e tributa super ricos quando tiram dinheiro da empresa. Se ele deixar dinheiro na empresa, o imposto vai cair. O que nos interessa é emprego, renda, inovação, aumento de produtividade. Isso acontece na empresa. Não quero tributar mais a empresa, disse Paulo Guedes. A Advocacia Geral da União, AGU, defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral arquive o pedido do PT para investigar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por uma suposta influência de pastores na pasta. A AGU diz que não há elementos mínimos de irregularidades que justifiquem a abertura de uma apuração contra Bolsonaro. Outro ponto levantado é que uma eventual ação judicial de investigação eleitoral só poderia ser apresentada na janela entre o registro das candidaturas e a diplomação dos eleitos. Tendo em vista a ausência de qualquer fato ilícito em relação ao representado Jair Messias Bolsonaro, o reconhecimento da improcedência do pedido formulado na inicial é medida de rigor, aponta um trecho da manifestação. O PT, por sua vez, sustenta que os fatos revelados até o momento indicam abuso de poder político e econômico, o que, em última instância, poderia deixar Bolsonaro inelegível. Era só o que faltava, gente. Tudo ainda a exemplo de outras acusações, baseando-se em narrativas, nada de fato concreto. Fato concreto que é o que teve de sobra nos escândalos em governos passados, não é? Petistas. Por isso, petistas aí por narrativas querem, retóricas, não é? Querem tornar Bolsonaro inelegível. E com tudo o que se viu na prática em governos petistas, aí temos Lula, então, descondenado, candidato e defendido pelos petistas. Por essa nem a rainha esperava. Essa fake news aí da Folha de São Paulo, você viu, sobre a rainha, repercutiu até na imprensa britânica. Você viu que o jornal Folha de São Paulo publicou o obituário da rainha Elizabeth II, de 95 anos. A matéria foi apagada minutos depois de se tornar alvo de críticas nas redes sociais. Na publicação, o veículo não dá detalhes sobre a morte da rainha da Inglaterra, mas afirma que ela se foi, né? Afirmava. Mas ela está viva, venceu a Covid-19 há menos de 2 meses, portanto, a notícia completa fake news. Posteriormente, o jornal publicou uma nota de retratação e afirmou que o engano foi causado por um erro técnico. É de praxe no jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas.
A Folha lamenta o erro, diz o comunicado. Dá para imaginar quantos protótipos de notícia o jornal deve ter em relação, por exemplo, a Bolsonaro. Agora, a questão foi parar mesmo lá no Reino Unido, quem sabe até na mesa da rainha da Inglaterra, que viva soube da notícia da sua morte. Mas a polêmica com certas publicações não ficou só com a fake news da morte da rainha da Inglaterra. A primeira-dama Michele Bolsonaro teceu críticas à Folha de São Paulo em razão de uma matéria sobre a teoria de que Jesus teria sido vítima de abuso sexual antes de ser crucificado. A esposa do presidente Jair Bolsonaro classificou a reportagem como insanidade, cristofobia e falta de escrúpulos e citou um versículo bíblico: insanidade, cristofobia e falta de escrúpulos. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, escreveu Michele Bolsonaro. A crítica foi ao caderno Ilustríssima da Folha, que publicou a teoria de um teólogo inglês que questiona o que significa Jesus ter sido publicamente despido antes da crucificação, insinuando que ele teria sido abusado sexualmente. Curioso é que imediatamente aí, ou cume de uma forma sintonizada, não é, com a notícia essa de Jesus, também teve a da morte da rainha da Inglaterra, e ambas repercutindo negativamente. Se a tal CPI da Covid no Senado não era um palanque político, gente, então o que era, hein? O que era? Depois disso, veja só, um jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira, em Brasília, Distrito Federal, reuniu o petista Lula e diversos personagens da política brasileira, entre eles os 3 senadores que integraram a direção, a cúpula da extinta CPI da Covid no Senado no ano passado: Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, juntos ali com Lula. O encontro, que reuniu políticos de esquerda, também contou com vários parlamentares e ex-parlamentares do MDB. A presença de líderes do MDB no jantar com o petista parece contradizer o que tem sido defendido pelo deputado Baleia Rossi, presidente do partido, que vem reforçando ao longo das últimas semanas que Simone Tebet reúne apoio da maioria do MDB. Quer dizer, no próprio partido, caciques aí tentando dar a rasteira na mulher. Para fazer o enfrentamento do Bolsonaro, tem que ser com a candidatura do Lula, declarou Renan Calheiros, indo contra o nome da pré-candidata do seu próprio partido, a Simone. É a gente de se imaginar o tamanho dos interesses, por exemplo, de Renan Calheiros com uma suposta vitória de Lula. Isso a CPI da Covid não investigou. Um relatório da Controladoria Geral da União indicou que o governo de João Dória, em São Paulo, adquiriu aventais descartáveis superfaturados em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o órgão, as 2 compras que foram realizadas no primeiro semestre de 2020, com dispensa de licitação, somaram 45 milhões de reais. Você viu? 45 milhões em aventais. E apresentaram um sobrepreço de 24 milhões de reais. Conforme aponta o relatório, as empresas foram contratadas para fornecer 4 milhões de aventais descartáveis. Cada unidade foi adquirida pelo valor de R$ 14 e R$ 15, quando o valor médio no mercado à época não passava de R$ 7. Em resposta, o governo paulista disse que não é correto falar em sobrepreço, uma vez que é impossível comparar o preço habitualmente praticado no mercado com o cenário de pandemia em 2020, quando havia escassez do produto no mercado nacional. O Estado ainda garante ter cumprido as exigências legais e assegurou que todos os esclarecimentos têm sido devidamente prestados aos órgãos de controle. José Luiz da Atena minimizou as vaias que recebeu durante um evento realizado pelo Partido Republicanos em São Paulo, aliás, em São José do Rio Preto, na cidade, no interior de São Paulo.
Segundo o pré-candidato ao Senado pelo PSC, as vaias e os gritos de comunista partiram de 5 pessoas. Antes das vaias, ele chegou a tirar foto com umas 600 pessoas. Fui chamado ao evento pelo Tarcísio. Havia mais de 1.000 pessoas lá. Para chegar ao palco, demorei uns 40 minutos, porque tirei fotos com umas 600 pessoas, as pessoas me abraçando, mas quando cheguei ao palco, tinha um grupo com exatamente 5 pessoas me chamando de comunista, com palavras de ordem. Depois eles foram calando a boca, o povão engoliu os caras, esclareceu Datena ao portal Antagonista. O apresentador falou sobre a possibilidade de serem pessoas infiltradas, mas indicou não se preocupar. Não sei se alguém infiltrou gente ali no evento ou se era gente radical mesmo. Não me interessa absolutamente, não me interessa ser aplaudido por esse tipo de gente. Eu me sinto até orgulhoso de ser vaiado por esse tipo de gente, declarou Datena. Em relação às críticas sobre sua aproximação com o ex-ministro Tarcísio de Freitas, Datena fez questão de frisar que fora convidado pelo próprio Tarcísio e o presidente Jair Bolsonaro para receber apoio na candidatura ao Senado. Eu aceitei um convite do próprio presidente da República e do Tarcísio para ser o candidato deles ao Senado. Mas se acharem que eu estou atrapalhando, me incluam, tirem fora dessa. Eu não vou ficar sendo atacado por fogo amigo, disparou o jornalista. Ao falar sobre o episódio das vaias, Tarcísio endossou o relato de Datena. Foram vaias isoladas e depois que ele, Datena, fez uso da palavra, saiu aplaudido. Ele tem muito potencial, respondeu o ex-ministro da Infraestrutura. Datena terá que consolidar seu nome no meio Tarcísio, Bolsonaro, demonstrando vontade, fidelidade. Primeiro, ele tem oponentes também no meio que querem a candidatura ao Senado. Então é evidente que terá oposição interna. E segundo, o receio de que, pelo passado de Datena nas siglas políticas, alguns posicionamentos, de que ele se torne um Dória, uma Joyce, um Frota, um Cajuru. O tempo provou que a traição acabou com a carreira de muitos nomes que conseguiram surfar, chegar a uma vitória e depois, agora essa eleição vai comprovar que caíram, não é? Então, que seja para ser, que seja para valer, com fidelidade, ética e honradez. É o que diz aí a experiência no meio político a Datena. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão a todos e que Deus abençoe a você e a sua família.